Boa noite a todos da Fazenda Rio Grande. Mais uma vez estamos aqui para falar sobre o nosso programa Saúde, Movimento e Atividade Física. Hoje eu vou falar a respeito dos suplementos alimentares. O que são suplementos alimentares? Já pelo próprio nome, é uma suplementação que as pessoas precisam para repor aquela alimentação inadequada que você faz no dia a dia. Ou seja, muitas vezes você come alimentos que não vão suprir as suas necessidades calóricas ao longo do dia. Por exemplo, você tem que ter pelo menos 6 refeições diárias, aonde você vai fazer um café da manhã com uma ingestão de proteína e carboidratos. No meio da manhã, você vai comer uma fruta, um iogurte, né? E justamente para dar um pequeno equilíbrio. No almoço, você deve o quê? Se alimentar bem com saladas, feijão, arroz, né? Um pouco no caso de carboidrato, e uma proteína que seria uma carne, de preferência lá, cozida ou grelhada. No meio da tarde, você faz uma nova refeição, um iogurte, uma barra de cereal, né, a granola ou uma outra fruta. No final da tarde, quando chega em casa, ali pelas 6, 7 horas, você faz uma nova refeição. Aí uma refeição um pouquinho mais reforçada, praticamente parecida com a do almoço. E à noite, antes de dormir, você novamente faz o quê? Uma refeição mais leve, um cereal, uma vitamina, uma fruta e descansa. Essa seria, digamos, a dica de alimentação diária. Porém, quando você não segue essas normas, essas orientações, você precisa o quê? De um suplemento alimentar para repor essas perdas. É aí que ele entra na alimentação das pessoas. Então hoje no mercado, aí nas lojas de suplementos que tem aqui na Fazenda, tem em Curitiba, você compra até pelos sites especializados, vários suplementos que são específicos para cada função. Por exemplo, os termogênicos. O que seria um termogênico? Nossa, nunca ouvi falar nesse nome. Termogênico é um suplemento que ele vai, digamos assim, vamos fazer uma comparação com um carro. Quando você pisa no acelerador, o que acontece? A rotação vai lá em cima, o giro do motor vai lá em cima. É a mesma coisa que acontece com o termogênico. Quando você faz a ingestão de um termogênico, ele vai acelerar o quê? O metabolismo do indivíduo. Ou seja, ele vai aumentar a frequência, ele vai aumentar a aceleração metabólica no corpo e, consequentemente, vai o quê? O processo vai ser mais rápido. Desta forma, o indivíduo vai suar mais e vai ter as perdas calóricas. Tá? Então essa é uma ideia de o que seria um termogênico. Então ele acelera o metabolismo do indivíduo. Consequentemente vai ter a queima calórica. O que seria, por exemplo, o carboidrato? Carboidrato é açúcar que você faz a ingestão. Existem vários carboidratos que os indivíduos tomam justamente para repor aquela perda ou aquela falta desse carboidrato no corpo na própria alimentação. Então o que seria isso? Ele vai suprir essa necessidade. Existem nas lojas de suplementos carboidratos com 2.500 calorias, 5.000, 4.500, então depende da tua necessidade. Ou existem também suplementos carboidratos à base de o quê? De milho, hoje já tem a base de batata doce, tá? Então são vários produtos que diversificam essa linha de suplementos. E o que ele serve? Ele serve para dar energia. O carboidrato ele vai servir normalmente antes de um treino, você faz a ingestão desse carboidrato. Tá? A proteína é igual à proteína da carne ou do peixe que você ingere, né? Dos derivados do leite, né? A albumina é uma proteína da clara do ovo.
Então, esse conjunto de proteínas existe também nas lojas como suplemento. Então, o indivíduo não gosta de, por exemplo, comer ovo, comer a clara de ovo ou fazer a ingestão, certo? O que ele vai fazer? Ele vai comprar um suplemento à base de albumina, que vai suprir essa necessidade dele e vai ter um desenvolvimento muscular. Tá? Então, existem vários suplementos à base de proteína, que nem o whey protein, que é o mais comercializado no mercado, porque tem uma resposta muito grande. Né? O whey protein, para quem não sabe, é proteína do soro do leite. Então, esse suplemento ele vai dar o quê? Um ganho de massa muscular muito maior, certo? Os BCAAs, que são aminoácidos, também são proteínas que suprem essa necessidade. Normalmente o BCAA ele é utilizado antes do treino e até após o treino na recuperação. A proteína sempre é ingerida após o treino no repouso. Aí que vai ter o ganho de massa muscular, certo? Então, são vários suplementos que existem para cada finalidade. Outros suplementos que existem, os isotônicos. O que seriam isotônicos? São aqueles suplementos à base o quê? De sódio e potássio. Quando que ocorre isso? Quando o indivíduo faz um trabalho de longa duração, correndo e suando. Então ele vai repor essas perdas de cloro, sódio e potássio através dos isotônicos, que são aqueles líquidos nas garrafinhas que vocês encontram tanto em lojas de suplemento quanto em mercados. Existem várias marcas específicas para esses tipos de isotônicos, certo? Então, essa foi uma ideia para vocês do que seria um suplemento e de qual a necessidade que você precisa. Então, eu fiz um comparativo de uma alimentação adequada e uma alimentação à base de suplemento. Ou seja, você vai trocar, às vezes, um pão por um suplemento, um carboidrato. Né? Uma proteína, muitas vezes, você não tem, na correria, você não tem como preparar lá um ovo, como eu falei, né, uma clara de ovo cozida, aí você vai tomar uma albumina, um suplemento à base de albumina que vai repor essa, digamos assim, necessidade metabólica que você precisa, certo? Então, essas seriam as minhas orientações hoje referentes aos suplementos, ok? Obrigado, boa noite a todos.